Fala galera, boa noite. Esse é o canal do Casal Viajante Sempre Livres. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 2 e versículo 13. Uma pregação que a maioria dos pastores não faz, justamente por medo de se contradizer, tá? E se você for ler a sua Bíblia, você vai ver que a sua igreja não está dentro do padrão bíblico. Está escrito assim, ó, o templo. E estava próximo a Páscoa de judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os que cambiavam dinheiro assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E disse aos que vendiam os pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Tá entendendo, galera? Você não entendeu, né, o conteúdo, né? Jesus está deixando bem claro: não façais da casa de meu pai casa de venda. Tá entendendo? Entendeu agora? Jesus, ele é totalmente contra qualquer tipo de comércio dentro da igreja, qualquer tipo de troca por dinheiro, tá entendendo? Porque a casa de Deus é para transmitir a Bíblia e não para transmitir produtos, dinheiro. E outra coisa, a Bíblia também fala em Mateus capítulo 6 e versículo 5: E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que vê em secreto te recompensará em público. Tá entendendo? Quando você faz as coisas de coração, tem intimidade com Deus, Deus mostra publicamente, como ele fez aqui no meu canal, sem eu precisar ficar pedindo ajuda financeira ou tentando vender algum tipo de produto para ganhar dinheiro usando o nome de Deus. Deus me mostrou através do meu canal que ele me abençoou com terreno, com casa, entendeu? Me deu material para eu fazer minha casa, sem precisar eu ficar querendo comercializar a palavra de Deus, porque é isso que é feito dentro da igreja hoje em dia. O pastor está lá comercializando a palavra de Deus. Ele fala que precisa de dinheiro para ajudar o missionário, o presbítero, o diácono, e aí os mesmos também, diácono, presbítero e missionário que estão em outro lugar, estão lá pedindo dinheiro para ajudar o teu pastor. Todos eles só têm nomes diferentes para que quando um falar do outro, você pense, ah, essa pessoa é muito importante, ela deve estar fazendo alguma coisa diferente para ajudar as pessoas. Mas a mesma coisa que o teu pastor faz, que é ficar sentado dentro da igreja contando história bíblica, é o que os outros também fazem. Ficar sentado dentro da igreja contando história bíblica. Eles não estão indo lá atrás do morador de rua, pegar um morador de rua, alugar uma casa para ele, arrumar um emprego para ele, entendeu? Porque o máximo que eles fazem é pegar o cara e enfiar dentro de uma clínica. Aí nessa clínica, o cara que tá lá dentro da clínica vai ficar um ano dentro da clínica, 2 anos, e vai sair dentro da clínica na mesma situação, porque às vezes as clínicas nem arrumam um emprego pro cara também, não arrumam uma casa pro cara ficar. A maioria das pessoas que vão para dentro de clínica, os pastores enfiam a pessoa dentro de uma clínica só para isolar a pessoa. Não é para ajudar, é para impedir aquela pessoa de atrapalhar ele. Tá entendendo? Porque a maioria das vezes o cara que está em situação de rua, ele conhece a Bíblia também. E se ele for dentro de uma igreja, é capaz de ele fazer o pastor passar vergonha, que nem eu. Se um pastor entrar em diálogo comigo falando sobre Bíblia, é capaz dele passar vergonha comigo. Entendeu? Porque tem muito pastor também que prega sobre as demais coisas, que não existe a palavra demais coisas na Bíblia, não existe. Quero que um pastor venha aqui e mostre para mim aqui, manda eu ler o versículo aqui, bota aqui nos comentários se existir esse versículo, mostra para mim, porque não existe. Existe estas coisas. Quando ele fala sobre também
Buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele está se referindo ao versículo anterior. Para os pastores que não lê o contexto, o versículo anterior fala o seguinte: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, o que deveis de comer, nem quanto ao que deveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, o que deveis de vestir, porque a vossa vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as vestes. Por isso que ele está dizendo: buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. O que é necessário, o alimento, a roupa, o que é necessário. Não você ter um carro do ano, você ter um apartamento de luxo. E a maioria dos pastores pregam demais coisas para você pensar: nossa, eu vou ter coisa demais. Não é bem assim. Deus, ele não promete ostentação, ele não promete poder financeiro, não promete patamar. E Deus, ele promete, sabe o que? A salvação para aquele que suportar todas as adversidades que viver aqui na terra. Tanto que Jesus veio para te mostrar o que você vai ter que viver para poder ser salvo. Jesus não veio para viver do lado do faraó lá ostentando, que nem a maioria dos pastores faz hoje em dia, andar na bequinha, todo engomadinho. Vai lá pesquisar a história de Jesus na Bíblia, ver como é que Jesus vivia. Andava peregrinamente, passando necessidade. As pessoas ajudavam ele de coração, não precisava ele chegar e vender alguma coisa. A Bíblia não fala que Jesus comercializava algo para poder ter o que comer. Tá entendendo? É isso que eu quero transmitir aqui para vocês. Jesus vivia do mínimo e através de poucas coisas. A Bíblia fala que ele pegava 2 peixes, não sei quantos pão lá, e fazia um monte de coisa com o mínimo. Sabe por quê? Porque a fé dele era acreditar que mesmo ele não tendo condição financeira, ele tinha fé, conexão com o Pai. E através disso ele fez tudo o que ele fez nessa terra. Não foi através de sorteio, através do dízimo dos fiéis. Jesus nunca pediu dízimo para os fiéis por causa do que ele pregava. Entendeu? É correto pagar o dízimo? Sim, é correto. Mas quem tem que pagar o dízimo são os membros, o pastor, o presbítero, o diácono. Eles são responsáveis por pagar o dízimo e por garantir que as pessoas que frequentam a igreja não desistam de frequentar devido a necessidades financeiras, entendeu? São eles que são responsáveis por cuidar de você que está frequentando a igreja. Não é você que frequenta a igreja que tem que pagar para ele viver parasitando nas suas costas. Tá entendendo? A Bíblia é bem clara. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para mais conteúdos como esse. Um abraço e fiquem todos na paz do nosso bondoso Criador.